Olá, todo mundo. Estamos aqui para mais uma videoaula. Agora, nesta videoaula, nós falaremos a respeito dos efeitos da corrente elétrica. O que são esses efeitos da corrente elétrica? O que acontece quando a corrente elétrica passa por um corpo ou por um objeto? Tá? Basicamente, temos 4 tipos de efeitos da corrente elétrica: efeito térmico, efeito químico, efeito magnético e efeito fisiológico. Então, essa aula vai ser bem rápida, porque eu vou discutir brevemente cada um deles. Bom, o primeiro é efeito térmico. O nome parece bem óbvio, né? O que seria esse efeito térmico? Conhecido também como efeito Joule. O efeito térmico nada mais é que o aquecimento, tá? Corrente elétrica gera aquecimento. Isso é o efeito Joule, certo? Por que ele ocorre, esse efeito Joule? Quando a carga em movimento está passando por um corpo, ela colide com os átomos do corpo e isso transfere energia, faz com que aumente essa agitação no corpo. Então, na verdade, o que a gente pode dizer de forma direta é que a corrente elétrica, ela é inerente à corrente elétrica, ela gera um aquecimento no corpo, certo? Vamos pensar em um exemplo do efeito térmico. Quando você fica muito tempo mexendo direto no celular, chega uma hora que você percebe que ele está quente, né? Por quê? Ele foi feito para ficar quente? Na verdade, não é o objetivo ele ficar quente. Contudo, ele acaba ficando. Por quê? Conforme você está mexendo no celular, você aumenta o processamento, aumentando o processamento. Como a informação no celular ela é passada com pulsos elétricos, então ocorre o aquecimento dos componentes do celular, por isso que ele aquece. Na verdade, você percebe até um aquecimento maior quando põe ele para carregar. Por quê? Está carregando, ele está havendo movimento de carga para recuperar a energia, né, inerente à bateria, e com isso ocorre esse aquecimento, tá? Então, efeito térmico, passagem da corrente elétrica gera um aquecimento. Esse exemplo do celular é um exemplo do efeito térmico indesejado, que na verdade ele ocorre. E ele é indesejado mesmo porque todo tipo de processador deve-se evitar que ele aqueça muito. No celular, como às vezes o processamento ele não é tanto, às vezes não se preocupam tanto também com quanto ele aquece, mas vamos pensar no computador. Esse aquecimento também ocorre no computador. Só que no computador você tem ferramentas que fazem com que diminua essa temperatura proveniente do efeito Joule. Né? O cooler ou a ventoinha mesmo, ela serve exatamente para diminuir a temperatura consequência desse efeito Joule. Ok, gente? Bom, mas e existe efeito térmico desejável, o efeito Joule desejável? Vou citar um exemplo para vocês, o chuveiro elétrico. Como que o chuveiro elétrico esquenta a água? Dentro do chuveiro elétrico você tem um objeto que nada mais é que um fio enrolado várias vezes, quem já teve curiosidade de abrir, dar uma olhada, aquele fio chamado de resistência, nada mais é que um fio no qual passa corrente elétrica. Passa corrente elétrica por ele, ele aquece e ao passar a água por ele vai aquecer a água. Tá? Tem uma curiosidade a respeito da resistência do chuveiro. Se você for fazer um teste e tentar ligá-la sem água, ela queima, porque o aquecimento ele é tanto que a resistência acaba não aguentando. Por isso que precisa ter água para que ela não aqueça tanto. Tá? A água acaba absorvendo parte desse calor, certo? Bom, então esse é o efeito Joule, ou efeito térmico, tá? Próximo efeito da corrente elétrica é efeito químico. O que é o efeito químico? Acho que é óbvio também, né? Se a corrente elétrica passar por uma substância, por uma mistura e gerar uma reação química, temos o efeito químico. Tá? Citar um exemplo bem rápido, no caso do celular. Bom, quando você está usando, ocorre uma reação química que gera corrente elétrica. Tá? Não é o efeito químico, ok? Porque, na verdade, você tem uma reação que gera corrente elétrica. É o contrário, tá? Contudo, quando você põe o celular para carregar, na hora que você liga o carregador na tomada, conecta no celular, o que acontece? Você tem a corrente elétrica que vem da rede da nossa casa, da tomada, e essa corrente elétrica ela gera uma reação na bateria do celular. Essa reação faz essa reação, uma das características dela é que acaba armazenando energia
na forma de energia potencial química. Então, aí sim a gente tem um efeito químico da corrente elétrica. Corrente elétrica causando uma reação química. Tá? E aí, quando você despluga, esse processo se inverte e a reação química, de novo, gerando corrente elétrica. Tá? Próximo efeito, efeito magnético. O que é esse efeito? Simples. Corrente elétrica, naturalmente, ela gera um campo magnético. Tá? Aliás, é esse efeito que acabou juntando as duas áreas, que eram áreas bem distintas da física, a eletricidade e o magnetismo. Tá? Em um certo momento, um cientista ele conseguiu perceber que existia uma relação entre os dois fenômenos. Então, ele fez um experimento, Ørsted fez um experimento, identificou que a corrente elétrica ela interagia com ímãs, por exemplo, com uma bússola. E ao interagir, então, bom, para interagir com o campo magnético, precisa ser um campo magnético também. Conclusão, corrente elétrica gera campo magnético. Ó. E o quarto, efeito fisiológico. Fisiológico? O que seria isso? Quem pensou em algo relacionado ao corpo humano, de certa forma, pensou corretamente. Quando a corrente elétrica passa por organismos vivos, ela gera um efeito nesses organismos vivos também. Isso chamamos de efeito fisiológico. Tá? No caso do corpo humano, a forma como o corpo humano percebe essa corrente elétrica é o famoso choque. Né? Quando você encosta num lugar onde está tendo um escape de carga e você leva aquele susto, basicamente é um efeito fisiológico. Tá? Esse choquezinho pequeno, ele não tem grandes consequências, na verdade, só o susto mesmo. Tá? E o que pode causar mal? Bom, depende da intensidade de corrente elétrica. Quanto maior a intensidade de corrente elétrica, maior pode ser o efeito causado por ela. Tá? Bom, aqui eu coloquei uma tabelinha que mostra alguns efeitos relativos à corrente elétrica, efeitos fisiológicos da corrente elétrica. Então, se eu tenho uma corrente elétrica muito pequena, da ordem de 1 miliampere, o efeito percebido é aquele formigamento, ou também tipo uma cócega que você sente, sabe? Esse formigamento ele não tem mal nenhum. Tem gente até que gosta de ficar sentindo esse formigamento proveniente da corrente elétrica, tá? Né? Então, se a corrente elétrica é muito pequena, o efeito é só esse formigamento. Se ela for um pouquinho maior, 10 miliampere, parece que é pouca diferença, mas é uma corrente 10 vezes maior. Já ocorre a tetanização. O que seria essa tetanização? Basicamente é perda do movimento muscular. Mas como que a corrente elétrica gera essa perda de movimento? Vocês já pararam para analisar como que a gente controla o movimento do nosso corpo? Professor, eu penso e mexo o braço. Exatamente isso. Você pensa agora, como que sai do cérebro o pensamento e a ação vai para o braço? O nosso corpo é controlado pelo cérebro e a informação é passada por meio de pulsos elétricos. Então, quando você pensa, vou mexer a minha mão, é um pulso elétrico que vai aos tendões e enrijece a musculatura ou relaxa, que caracteriza os vários movimentos que a gente consegue. E o que seria a tetanização? Se eu tenho uma corrente elétrica passando pelo um tecido muscular, pode acontecer esse enrijecimento também. E aí você perde o controle dessa musculatura. Ela enrijece mesmo sem o seu cérebro estar mandando. Por quê? Porque essa informação está vindo de fora. Vocês já ouviram falar que às vezes a pessoa toma um choque e ela fica grudada no fio quando ela está tomando choque? Então, na verdade, o que acontece não é que ela fica grudada, é a perda desse movimento. Vamos supor que isso aqui seja um fio. Então, se esse fio encosta nessa parte de dentro da mão, e esse fio conduz uma corrente elétrica intensa o suficiente, passa a corrente, a musculatura entende uma mensagem tal qual se fosse a mensagem do pulso elétrico do cérebro, então a mão enrijece. Ao enrijecer, fecha o fio e fica preso ali. Então, você não consegue soltar. Você está olhando para o fio, você está sentindo choque, você sabe que está sentindo choque, mas você simplesmente não consegue abrir a mão porque você perde o controle muscular. Tá? Essa é chamada tetanização. E tem uma consequência ainda pior. Tá? Se a corrente elétrica for de 10 miliamperes até
3.000 miliamperes ou 3 amperes, pode acontecer a fibrilação ventriculada se a corrente elétrica passar pelo coração. O que é essa fibrilação ventriculada? Bom, temos duas possibilidades. Uma é a arritmia cardíaca e a outra é a parada cardíaca. A arritmia cardíaca não tem muito problema, você morre. Mas a arritmia ela pode ser mais perigosa até do que a parada cardíaca. Eu não saberia explicar, melhor, não é que eu não sei explicar, eu não sei realmente o que acontece para que a arritmia cardíaca ela seja mais perigosa, mas se ocorrer a arritmia cardíaca, pode ser que não tenha tempo de chegar um socorro para reanimar a pessoa, tá? Agora, se for até uma intensidade maior do que esses 3 amperes, pode acontecer a parada cardíaca. Parada cardíaca também é perigosa, tá? Contudo, se tiver um socorro, pronto-socorro rápido, a pessoa ainda pode voltar da parada cardíaca, tá? Se tiver alguém para socorrer, fazer massagem cardíaca adequada, ou se o socorro chegar em pouco tempo, a pessoa pode voltar dessa parada cardíaca, tá? Inclusive o nome fibrilação, acho que vocês já devem ter ouvido falar algum nome parecido, né? Vou comentar um pouco a respeito disso. Mas se ocorre, então, a parada cardíaca e tiver um socorro rápido, então a pessoa ela pode sobreviver, tá? Pode ocorrer sequelas no caso da parada cardíaca, tá? Que estão associadas ao tempo que o coração da pessoa ficou sem bater, ok? E a fibrilação, acho que vocês devem ter pensado naqueles aparelhos chamados de desfibriladores, né? Aqueles que aparecem, quem gosta de assistir Grey's Anatomy, por exemplo, né? Que a pessoa teve a parada cardíaca e vem aquela máquina e dá um choque no peito. Como é que funciona aquela máquina? Bom, por algum motivo, a pessoa teve uma parada cardíaca, por exemplo, uma pancada, um acidente de trânsito, por exemplo. Então, aquele desfibrilador, ele seria uma forma de fazer o coração pegar no tranco. Mas por que a corrente elétrica age tanto assim no coração? Não falei agora há pouco que a corrente elétrica ela tem essa ação na musculatura, ponto de enrijecer? O coração ele é um músculo, tá? Então, se a pessoa teve uma parada cardíaca, você jogar uma grande carga em intensidade de corrente elétrica passando pelo coração, é como se fosse você tentar fazer o coração pegar no tranco. Mais ou menos isso, tá? E às vezes funciona, muitas das vezes acaba funcionando. Dependendo do tipo de trauma que a pessoa teve, o coração voltar a bater com essa carga do choque, tá? Só que ela é perigosa também, gente. Bom, se é perigoso, por que os paramédicos usam? Bom, a pessoa está com o coração parado. Se continuar parado, morre de qualquer jeito. Então, seria uma forma de forçar o coração a voltar a bater, tá? Tanto é que quem assiste, falei do Grey's Anatomy, mas isso aparece em muitos filmes, né? A hora que eles vão dar o choque, eles falam clear e aplicam o desfibrilador. Porque as pessoas têm que afastar. Se você está em estado perfeito de saúde e receber aquela descarga, você pode correr o risco de sofrer a parada cardíaca. Por isso que só a pessoa que está aplicando e ela está segurando nos instrumentos, não está em contato direto com a pessoa. Todo mundo, todos os paramédicos que estiverem em volta, eles se afastam para a pessoa receber essa carga. Bom, gente, sobre os efeitos da corrente elétrica, era isso que eu queria comentar com vocês.